Roma dominou continentes inteiros e construiu uma das civilizações mais poderosas da história. Mas por trás da glória militar e da arquitetura grandiosa, existia um cotidiano cheio de hábitos que hoje parecem completamente absurdos. Alguns costumes romanos eram tão comuns que ninguém sequer imaginava que poderiam parecer estranhos no futuro. E um dos exemplos mais curiosos começava logo no início do dia. Para muitos romanos, escovar os dentes com urina era considerado algo totalmente normal. Acreditava-se que certas substâncias presentes nela ajudavam a limpar e clarear os dentes. O mais surpreendente é que essa prática virou até mesmo um produto comercial. Barris eram coletados pela cidade como se fossem um recurso valioso. Mas esse definitivamente não era o único hábito curioso dos romanos. Em um lugar onde hoje esperamos privacidade absoluta, os romanos faziam exatamente o contrário. As latrinas públicas funcionavam quase como pontos de encontro. Ali, amigos discutiam negócios, política e fofocas do dia. Mas havia um detalhe naquele lugar que hoje pareceria bastante desconfortável. Uma única esponja presa a um bastão era compartilhada por todos, e mesmo assim, ninguém parecia achar aquilo estranho. Mas talvez o espetáculo mais famoso da Roma antiga acontecesse dentro de enormes arenas. Ali, milhares de pessoas se reuniam para assistir combates brutais. Para os romanos, aquilo era entretenimento e também uma demonstração do poder do império. Mas algumas tradições romanas eram ainda mais inesperadas. Em banquetes luxuosos, a comida parecia nunca acabar. Alguns convidados provocavam vômito apenas para continuar comendo. Quanto mais exagerado fosse o banquete, maior era o prestígio do anfitrião. Mas a medicina romana também tinha suas próprias práticas curiosas. Alguns tratamentos incluíam ingredientes que hoje pareceriam extremamente estranhos. Ainda assim, para quem vivia naquela época, tudo aquilo parecia perfeitamente normal. E talvez seja exatamente isso que torna a história da Roma antiga tão fascinante. Em Roma, os banhos públicos eram um dos lugares mais importantes da vida social romana. Ali não se tratava apenas de higiene, mas de encontros, conversas e negócios. Todos frequentavam esses lugares diariamente, desde cidadãos comuns até políticos influentes. As enormes termas eram verdadeiros complexos de lazer. Primeiro, os visitantes entravam em salas aquecidas cheias de vapor. Depois, seguiam para piscinas de água quente. Em seguida, vinham os banhos mornos e frios. Mas o processo de limpeza romano era bem diferente do que imaginamos hoje. Eles não utilizavam sabonete como fazemos atualmente. Em vez disso, aplicavam óleo no corpo inteiro. Depois, raspavam a pele usando uma ferramenta metálica chamada estrígio. O objeto removia sujeira, suor e óleo acumulados, e o material retirado às vezes era até reaproveitado. Para os romanos, aquilo era simplesmente parte da rotina. Mas os cuidados com a aparência não paravam por aí. Muitos romanos acreditavam que a beleza exigia métodos bastante incomuns. Algumas mulheres utilizavam produtos cosméticos perigosos. Entre eles estavam substâncias que hoje sabemos ser tóxicas, mas na época isso era visto como sinal de sofisticação. A pele clara era considerada símbolo de status, por isso muitos usavam misturas feitas com metais pesados. Enquanto isso, perfumes fortes eram usados para mascarar odores da cidade. Roma era uma cidade vibrante, mas também cheia de cheiros intensos, e os perfumes se tornaram extremamente populares. Outro costume curioso envolvia a forma como os romanos tratavam seus mortos. Funerais eram eventos públicos elaborados. Famílias ricas organizavam grandes procissões pelas ruas. Máscaras realistas dos antepassados eram exibidas durante o cortejo. Essas máscaras representavam os membros importantes da família. Para os romanos, lembrar dos ancestrais era uma demonstração de honra. Mas algumas tradições romanas ainda conseguem surpreender historiadores hoje. Certas punições públicas eram transformadas em espetáculo. Multidões se reuniam para assistir às execuções. Para eles, aquilo servia como lição e entretenimento ao mesmo tempo. Mesmo assim, para quem vivia naquela época, tudo parecia perfeitamente normal. E talvez seja exatamente isso que torna a vida cotidiana em Roma tão fascinante. Em Roma, a violência também podia fazer parte do entretenimento diário. Alguns espetáculos iam muito além das lutas entre gladiadores.
Em certas ocasiões, animais exóticos eram trazidos de terras distantes. Leões, tigres e até elefantes apareciam nas arenas. Para o público romano, aquilo era um espetáculo impressionante. Os combates contra animais eram chamados de venationes. Caçadores treinados enfrentavam criaturas selvagens diante da multidão. Mas nem sempre os lutadores eram profissionais. Às vezes, prisioneiros também eram lançados na arena. Milhares de espectadores assistiam a tudo em completo silêncio. E então, de repente, a arena explodia em gritos e aplausos. Mas a vida cotidiana fora das arenas também tinha aspectos surpreendentes. Por exemplo, os romanos eram profundamente supersticiosos. Muitos acreditavam que pequenos amuletos podiam proteger contra o azar. Esses objetos eram usados por adultos e também por crianças. Alguns tinham formatos bastante curiosos e eram carregados diariamente como proteção espiritual. Outro detalhe fascinante era a forma como as famílias romanas eram organizadas. O pai possuía a autoridade absoluta dentro da casa. Esse poder era conhecido como pátria potestas. Ele podia tomar decisões importantes sobre toda a família, inclusive sobre o destino de recém-nascidos. Quando um bebê nascia, ele era colocado diante do pai. Se o pai levantasse o bebê, ele era aceito na família. Caso contrário, o destino do bebê poderia ser o abandono. Esse costume era chamado de exposição. Embora chocante para nós hoje, era algo permitido pela sociedade romana. Mas Roma também era uma cidade cheia de rituais e crenças espirituais. Os romanos acreditavam que espíritos habitavam muitos lugares. Por isso, realizavam cerimônias para agradar os deuses. Altares domésticos eram comuns dentro das casas. Ali, pequenas oferendas eram feitas diariamente. Frutas, vinho e pão eram deixados para os espíritos protetores. Essas divindades domésticas eram chamadas de lares. Para os romanos, manter esses rituais era essencial para a harmonia da casa. Enquanto isso, nas ruas, a vida seguia intensa e movimentada. Roma era uma das maiores cidades do mundo antigo. Milhares de pessoas circulavam por suas avenidas diariamente. Carroças, comerciantes e soldados ocupavam cada espaço das ruas. O barulho da cidade nunca parecia parar. Mesmo assim, muitos cidadãos ainda encontravam tempo para diversão. Jogos de dados eram extremamente populares. Homens se reuniam em tabernas para apostar pequenas moedas. Algumas partidas podiam durar horas, e as discussões às vezes se tornavam bastante animadas. Mas, acima de tudo, Roma era uma cidade de contrastes, entre templos grandiosos e becos apertados, entre luxo extremo e pobreza intensa, entre tradições sofisticadas e costumes que hoje parecem estranhos. Talvez seja exatamente essa mistura que torna a Roma antiga tão fascinante. Uma civilização brilhante, poderosa e cheia de hábitos inesperados. E quanto mais estudamos essa sociedade, mais descobrimos o quanto o passado pode ser surpreendente.